Alô, Telis, bom dia para todos. Vamos dar sequência à nossa aula. Hoje nós vamos conhecer sobre a conceitualização, né, do que significa de fato, o que implica o tipo de conhecimento que nós estamos empreendendo. Nós estamos ainda nos primeiros passos e é necessário sim uma transformação completa de conceitualização, de ideias, de definições do que de fato representa a gemátria e a numerologia clássica da Cabala. Então hoje nós vamos conhecer que existe sim umas certas ambiguidades que foram inseridas não só na gramática como também na matemática, os entes que não existem, né? Os entes que não representam a realidade, e nós vamos tentar colocar isso aí tudo em perspectiva e também iremos passar já para os numerais hebraicos que nos dão ali a estrutura, a base, né? A matriz de desenvolvimento do primeiro capítulo de Bereshit no livro, no livro de Gênesis, né? Como nós conhecemos em grego. Então hoje nós iremos ler os primeiros 6 versículos, né? Primeiro capítulo, os primeiros 6 versículos de Bereshit, e nós iremos observar o comportamento das letras hebraicas dentro desse texto, e disso então nós vamos começar a entender o que a Cabala quer dizer com números e o que a ciência moderna quer dizer com números. Então nós vamos fazer uma comparação aí para vermos em que segmento realmente nós estamos empreendendo o nosso conhecimento. Bom, para isso nós iremos usar a Torá, né, que é a obra que tem uma tradução em português, para quem quiser também aprender, eu acho assim muito legal, né? Vocês podem observar aqui, ó. Tá vendo? Vamos usar esse texto hoje para a nossa leitura, porque ele tem também os comentários rabínicos, né? Ele tem os comentários rabínicos dentro da literatura, e isso é muito importante para nós que estamos buscando conhecer profundamente esse texto. Nós iremos usar também a gramática do professor Gesenius, né, que é um dos mestres na língua hebraica, um dos maiores linguistas na Alemanha, no século XIX. E claro, o nosso texto base é a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, né? É o texto padrão, é o texto com um aparato linguístico, é o texto com um aparato crítico, que vai nos permitir fazer todas as avaliações que são necessárias para conhecermos de fato o que é a gemátria dentro da Cabala, dentro da Bíblia, quais são os critérios, quais são os símbolos e o que esses símbolos representam em números e o que de fato eles estão nos contando. Nós vamos começar através desse estudo a entendermos um ponto muito importante. A história que está em Gênesis ainda está por ser revelada, e essa história vai ser revelada para nós neste curso, com fé em Deus, com fé em Hashem, e nós vamos empreender esse conhecimento de forma bem detalhada, bem comparativa, de forma que não fique nenhuma dúvida. E nós vamos fazer isso, claro, em consonância, em sincronia com o curso de hebraico, porque o curso de hebraico vai nos dar justamente as ferramentas, vai nos dar o lastro para podermos entender de fato toda a conceitualização, toda a filosofia por trás da metafísica judaica, dessa ciência poderosa. Um abraço para vocês e vamos na sequência. Então, meus amados Telis, introdução aos numerais hebraicos. Para nós introduzirmos, eu acho que vocês vão concordar, o conceito do que é o numeral dentro da Cabala, dentro da Taná, dentro da tradição rabínica, que nós estamos considerando aí um período de milhares de anos de tradição, nós temos sim que mudar os nossos conceitos. Nós temos sim que tentar
entender o fato de que aquilo que nos foi ensinado, principalmente desde o período moderno, né, do século XIX, século XVIII, iniciando o século XVIII em diante, que as grandes reformas, né, na ciência começaram, nós temos que entender que muitos desses conceitos que foi passado nas escolas, nas universidades, vão ter que ser colocados de lado por um tempo, para que a gente possa mergulhar na cultura em si, na cultura hebreia, no pensamento, no imaginário, na ciência clássica. E para isso nós vamos conhecer quais são esses conceitos que nós vamos ter que nos desvencilhar por enquanto, até nós entendermos de fato o que é que nós estamos estudando, o que é que nós estamos empreendendo. O conhecimento clássico, ele sempre entra como a sua força voraz, então ele tem uma personalidade, ele tem a sua própria forma, e ele não se conforma com modismos nem com ideias passageiras. Então nós vamos saber aqui agora, de fato, qual a verdadeira natureza da gemátria, qual a verdadeira natureza da análise numerológica que nós vamos aprender juntamente com a língua hebraica lá no outro curso, tá bom? Então vamos empreender nossa aula hoje considerando todos esses fatores e considerando quais são as entrelinhas desse conhecimento e como que ele se relaciona com o conhecimento moderno, como que nós podemos fazer essa ponte, tá? Então vamos lá dar continuidade nesse curso. Bom, para começar, né, a Helena Blavatsky, né, ela nos diz na sua doutrina secreta que as leis passadas oralmente de mestre para pupilo por milhares de anos e que nunca foram escritas. Durante séculos, uma divulgação escrita desses segredos foi proibida por necessidade. Por quê? Porque eles poderiam ter sido erroneamente usados pelo profano e material, as massas desprovidas de racionalidade. Então observe que o cuidado que se teve com o conhecimento da Cabala era que caísse nas mãos erradas, né? É que esse conhecimento viesse a cair nas mãos de pessoas que não têm apreço real pelas coisas divinas. São pessoas que estão mais orientadas para os seus próprios desejos. E os seus próprios desejos são justamente onde está o ponto de contradição, porque a Cabala vem para eliminar esses desejos. A Cabala vem sim para sanar a nossa deficiência, o nosso vácuo ontológico, né? A nossa ideia existencial, né? O nosso conflito existencial. Então é isso que a Cabala vem sanar. Então se nós estamos tentando conformar esse ensino clássico a nossos sentimentos, a nossas expectativas decaídas, não vai dar certo. Então é por isso que eu digo para vocês que quando a gente entra no círculo sagrado, quando a gente começa a fazer as invocações do nome divino, quando a gente começa a pensar dessa forma, como diz lá no Novo Testamento, né, aqueles que invocam o nome do Senhor, renegai a iniquidade, ou seja, dizei não ao que é iníquo, dizei não àquilo que é inferior, aquilo que é restrito ao mundo das percepções pequenas, porque ou nós queremos avançar ou nós queremos permanecer como estamos. Então algumas pessoas querem usar esse conhecimento, mas não querem modificar a si mesmas. Então essa basicamente é a intenção dos grandes cabalistas, quando disseram que por necessidade é bom que nós escondamos esse conhecimento por enquanto, porque algumas pessoas, ou pelo menos uma grande maioria, não está preparada para isso. Então o que nós queremos colocar aqui em perspectiva o que essa escritora, né, famosa no esoterismo, uma pessoa que teve muito conhecimento, muita bibliografia, né, lida, e certamente é um exemplo para nós. Embora, claro, seja uma pessoa polêmica, né? Nós vamos observar que existiam também as polêmicas, mas quem não é polêmico, né? Quem é que quer se aventurar no conhecimento e não se torna polêmico, né? Se nós não queremos chamar a atenção de detratores, se nós não quisermos chamar a atenção de ninguém, nós temos que ficar trancados dentro de uma caixa, né? Então, se nós queremos realmente mudar alguma coisa, nós vamos sim criar polêmicas, assim como Yeshua criou, assim como Moisés, assim como todos os grandes profetas criaram expectativas diversas, impactos diversos sobre o seu trabalho. Por quê? Porque é assim que funciona a vida. Então nós não podemos simplesmente nos negar e ficarmos presos dentro de uma caixinha. Então vamos observar que essa preocupação é importante. Bom, ela também acrescentou, né? Aqui nós temos um exemplo da sua obra em russo, né? Ela também acrescentou que eles seriam gradualmente trazidos à realidade e aos buscadores honestos da nova era. Essa nova era, claro, ela está mencionando sobre a era de Aquários, né? Quando o Sol vai começar a nascer em Aquários, nós estamos já
nos avizinhando, bem próximos desse grande evento. É o fim de uma era, né? Era isso que Cristo queria dizer e as pessoas interpretaram como sendo o fim do mundo. Não é o fim do mundo, é o fim de uma era, né? Então essa revelação viria quando chegasse a hora certa. Naquela época, essas informações seriam úteis apenas para as mentes iluminadas do dia, pois ninguém mais encontraria sentido ou uso para este conhecimento. Então a edição em russo da Doutrina Secreta, publicada no início do século XX. Então ela diz basicamente o que os cabalistas já diziam há muito tempo. Iria haver um tempo em que a necessidade iria se abater. Ao passo que as trevas tomassem conta do mundo, ao passo em que as trevas avançassem com a sua agenda agressiva contra o conhecimento clássico, contra o judaísmo, contra o cristianismo, contra os fundamentos, as ideias que norteiam toda essa filosofia, né, de cunho metafísico, né, principalmente, haveria sim uma resposta. Haveria sim uma crescente fome, uma crescente despertar por parte de muitas pessoas. Se você sente que você está despertando, se você sente que você está passando a ter interesse em algo que você não tinha interesse antes, então é porque de fato você está nesse contexto também, tá? Se você está interessado nas mesmas coisas de sempre, significa que você não despertou. Mas se você sofreu uma mudança repentina de perspectiva, de necessidades, se você passou a achar que as coisas que tinham antes não te satisfazem mais, então você está sofrendo sim uma mudança. E essa mudança é positiva, porque é justamente essa mudança que ela está mencionando aí nessa obra, tá bom? Então isso é muito importante. Então nós estamos passando por um despertar e nós temos que aproveitar essa onda, né? Essa maré positiva para crescermos de fato em sentido espiritual, para nos dedicarmos profundamente a esse conhecimento. Então vamos lá. Também na sua obra ainda, né, na obra Secret Science of Numerology, The Hidden Meaning of Numbers and Letters, ó, a ciência secreta da numerologia, nós vamos citar bastante várias obras, inclusive essa aqui, né, o significado oculto dos números e das letras, por Shirley Blackwell Lawrence. É um livro maravilhoso, um livro muito bom, recomendo. Diz o seguinte, né, a autora Shirley Blackwell Lawrence nos diz assim, vamos lá. Eu vou ler em inglês primeiro, depois eu vou traduzir. My research covers a vast number of books related to numerology, books that each held a key thought that struck a chord within me through meditation, deductive reasoning, and sudden insights. All of these key thoughts, like pieces of a jigsaw puzzle, fit together very neatly. The secrets themselves have remained hidden in their own obviousness. The science is in the realm of physics, transcendental physics, and intertwined with geometry and deep symbolism. Many of its truths are hidden in myth, magic, and math. A few key phrases led me to the unveiling. Então ela falou, minha pesquisa cobriu um vasto número de livros relacionados à numerologia. Livros que cada um detinham uma chave, um pensamento chave, né, que me golpeou, né, golpeou uma corda dentro de mim, ou seja, ressonou algo dentro de mim, bateu em algo que estava no meu íntimo, é isso que ela quer dizer. Através da meditação, raciocínio dedutivo, repentinas flashes de luz, né, de insights, todos esses pensamentos chaves, cada um como peças de um grande quebra-cabeça, né, se encaixaram de forma muito perfeita. Então veja que ela descreve a busca dela como um quebra-cabeça, que ela estava tentando juntar as peças. Exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. É por isso que eu nunca quis dedicar esse curso exclusivamente ao viés judaico. Por quê? Porque nós vamos restringir o nosso conhecimento. Nós necessitamos de referências. Nós necessitamos de correspondências. Nós precisamos, sim, conjugar todo o conhecimento, em todos os seus segmentos. Nós precisamos enxergar esse conhecimento em todo o universo, em todas as culturas, em todas as línguas. Nós precisamos ver a verdade. Não só naquela viés em que nós estamos inseridos, naquela cultura. Porque isso tende a limitar a nossa visão. E essa limitação não é positiva. Tá bom, gente? Esse é o conselho que eu recebi no passado e que eu estou passando para vocês. Então aqui diz o seguinte. Os segredos em si mesmos permaneceram ocultos em sua própria obviedade, ou seja, eles eram tão óbvios que eles acabavam ocultando a si mesmo. A ciência está no domínio da física vamos dizer assim, encaixada, né?
tecida, né, junto com a geometria e com o simbolismo profundo. Muitas das suas verdades estão ocultas em mitos, na matemática e na mágica. Olha só. As frases, as pequenas frases, as poucas frases-chaves me conduziram ao processo de revelação, ao processo de desfazer, né, aquilo que estava oculto. Então vocês observam que a busca desse conhecimento não é um processo assim, ó, você me dá tanto que eu vou te pagar, eu vou fazer para você. Não, não é assim que funciona. Esse conhecimento não vem só para beneficiar os teus desejos imediatos. Esse conhecimento vem para transformar, impactar a tua existência. Ele vem para resolver todos os seus problemas, inclusive os problemas existenciais. O que nós estamos fazendo aqui? Por que a vida é sofrida? Por que eu estou passando por essa angústia? Por que as coisas estão dessa forma? Esse conhecimento vem para resolver todo o nosso problema, gente. Ele não é um conhecimento pela metade. Vamos deixar essa ideia de subterfúgios, né, e de remédios passageiros, né? Vamos buscar a solução como de fato ela representa, né? Como fato ela é. Então é uma busca de conhecimento que vai sim se tornando óbvia a cada dia, a cada vez que nós estudamos. Então por isso que o processo de repetição, se vocês me verem repetindo alguma coisa, já se acostumem com isso. Nós vamos estudar muito agora na Taná as repetições. O que são as repetições? Você vê uma flor, você vê uma árvore, e você volta depois, vê essa mesma árvore, e cada vez que você voltar e ver essa árvore, você vai entender algo diferente dela. Então a Cabala fala essa língua. Ela fala a língua do infinito. E o infinito não se revela na primeira olhada. O infinito se revela ao nós buscarmos seriamente entender aqueles padrões, aquela geometria, aqueles aspectos, aquele entendimento. E o que aquilo tem a ver conosco, né? Então é assim que se revela a Taná. Ela se revela através de meditações, de recitações, de poesias, em que você vai recitar para você mesmo e você vai falar aquilo várias vezes e você vai começar a despertar aspectos, níveis diferentes de interpretação e de entendimento até você alcançar a luz final, entendeu? Então é assim que se manifesta. Bom, quais foram as fontes e a extensão dos estudos da Blavatsky, por exemplo, né? Não cabe fazer uma listagem de todas as fontes individuais que Blavatsky usou para erguer o seu edifício doutrinal, pois são incontáveis. Mas é suficiente apontar as grandes correntes de pensamento de alguns autores principais que tiveram algum papel de relevo na síntese que deixou. Entre eles estão a gnose, com as obras de Simão o Mago, o misticismo, a magia, a alquimia medievais, renascentistas de Paracelso, Jacob de Bohème, Mestre Eckhart, Van Helmont. Esse Van Helmont a gente já olhou ele aqui, algumas coisas sobre ele. Nós vamos aprender muito mais ainda nesse curso sobre ele, juntamente com o hebraico. Robert Flood, o hinduísmo com as suas várias escolas, né, destacando-se as obras clássicas dos Vedas, dos Upanishads e do Bhagavad Gita, né, o budismo Mahayana e a Cabala, especialmente através de Eliphas Levi, da maçonaria, o espiritismo, as mitologias e de todo o mundo. A linguagem patrística, que são os pais, né, da igreja, né, Eusébio, Tertuliano, Orígenes e assim outros, Justino, o Irineu de Lyon, Tertuliano e Eusébio. A produção científica do seu tempo, né, Platão, os neoplatônicos, Orígenes, Porfírio, Plotino, Amônio Sacas, e os clássicos judaicos como Plínio, Ovídio, Homero, Joséfo, como nós já citamos aqui, os herméticos, os rosacruzes, o zoroatrismo, a tradição caldeia, a literatura judaico-cristã, incluindo a Bíblia, o Zohar e o Talmud, a tradição árabe sufi, entre tantas outras referências. Blavatsky foi e ainda é muito criticada por não ter acusado com referências adequadas todo o material alheio que utilizou, que às vezes é citado literalmente sem o devido crédito. Ainda em vida de Blavatsky, William Coleman fez a exaustiva compilação de passagens plagiadas, acusando-a de não trazer nada de original para o mundo. Entretanto, suas conclusões foram contestadas recentemente como mal documentadas e tendenciosas, e ao que parece a titulação acadêmica que chegou a ter era falsa. Então, existem, claro, os pontos de contenção, os pontos que sobressaem, né, que chamam a atenção de forma pejorativa, mas o que nós estamos interessados, gente, não é no lado negativo de ninguém, não é no lado negativo de um sistema religioso filosófico,
o que nós estamos interessados é em confluir as energias. Não vamos perder tempo com os aspectos negativos. Cada um tem os seus aspectos negativos. Se nós formos anotar isso num caderno, nós vamos ficar louco, né? E não vai nos servir de absolutamente nenhum propósito útil. O que nós estamos procurando aqui são as coisas que nos interessam. O que nos interessam aqui? É o fato dela ter a atitude de confluir todo esse conhecimento em um só. Dela ter percebido que existia assim, né? Desde o Renascimento, desde o misticismo, desde a alta magia, desde a cabala, todos os elementos que ela estava em busca. E é esse ponto positivo que nós vamos pegar. É esse ponto positivo que nós vamos aplicar na numerologia, na gemátria deste curso e no curso de hebraico. Nós vamos citar diversas referências aqui, porque eu quero que vocês entendam o conteúdo completo. Eu não quero que nós tenhamos uma visão simplística, pelo amor de Deus, não. O simplismo não ajuda em nada. Nós estávamos antes no simplismo, né? Nós pensávamos de forma simples, vamos dizer assim, em questões de filosofia. Agora não. Agora nós não queremos mais o simplismo. Nós queremos a sinergia completa de todos esses elementos para nós entendermos de fato o impacto que isso tem na nossa vida, o impacto que isso tem em nos ajudar a crescer espiritualmente, intelectualmente, tá? Então, nós vamos usar aqui a mesma metodologia, não estamos preocupados com aspectos negativos de quem quer que seja. Se nós formos estudar, todos os grandes homens tinham também os seus aspectos negativos. Nós não vamos pensar nesses pontos, nós vamos pensar no que nos interessa, tá? Então, houve também a descoberta pela música de piano da virada do século, né? A professora de composição, a senhora Lou Bayliet, disse que o nome da letra de cada nota tinha a mesma vibração que o seu tom musical. Olha só. Vamos olhar isso um pouco mais à frente. Era lógico que o som de cada letra do alfabeto inglês deve, portanto, corresponder à vibração do seu lugar numerado nele. Nós vamos observar que o inglês possui sim, claro, a sua vibração, a sua frequência sonora, fonética, né? O fonema. Mas nós vamos observar que existem ambiguidades que foram introduzidas nas línguas vulgares, né? Tanto no inglês quanto no português, como no espanhol, no alemão. Isso não estava lá. Foi introduzido, mascarado por trás de reformas, ó, a palavra entre aspas aí, reformas, para exatamente conduzir essas línguas a um processo irreversível de ambiguidade. Nós vamos observar que isso também foi feito na matemática. E nós vamos comparar esses dois sistemas, porque nós vamos entrar na próxima aula nos alfabetos e na numerologia inglesa. Então nós vamos saber por que o inglês já não é mais suficiente para nós. Quais são os pontos negativos? Principalmente os entes que não existem na realidade. As letras que foram criadas, que foram duplicadas de forma não científica, né? As letras que não existem originalmente no alfabeto hebraico. E, portanto, nós vamos observar que o hebraico é muito superior para isso, porque ele é muito mais exato, ele é muito mais real. Porque o hebraico, o alfabeto hebraico, ele remete, vocês vão ver isso através do pictográfico, aos entes reais. Tanto às ideias quanto aos entes reais, aos conceitos e aos entes reais. Ele faz exatamente uma conexão entre o mundo das ideias e o real, né? Então é isso que nós queremos. O ditado latino, né, Omnia enumere cita sunt, significa tudo está velado em números. E Helen Blavatsky disse: o número está subjacente à forma, e o número guia e soa. Encontra-se na raiz do manifestado universo. Então nós vamos observar que em Gênesis, em Bereshit, os números, as letras que aparecem lá em hebraico, nos dão uma história, nos contam uma história. Além da narrativa literal que você vai ler lá, e no princípio Deus criou os céus e a terra, que todo mundo já sabe. Não. Essa é a capa, gente. Por trás você vai ver uma outra narrativa, e por trás dessa uma outra narrativa, até você alcançar os 4 níveis de percepção, que nós vamos utilizar aqui, até alcançarmos a confluência dos 4, que é o quinto. O quinto é o que vai reunir os 4. E nós vamos então agora entender a plenitude do conhecimento da Taná. Tá bom? Meu subconsciente estava trabalhando em todas essas informações e eu não o fiz. Realmente sei que entendi exatamente do que tratava, até que alguém perguntou-me por que nessas letras são numeradas como são. E como podemos saber que seus significados são verdadeiros? Enquanto eu explicava isso, eu me ouvi dando a resposta que eu estava procurando.
e ficou claro para mim pela primeira vez, mas meu subconsciente já sabia. Então observe que The Secret Science of Numerology, página 25, a autora, a Shirley, ela diz isso, ela diz que era como se ela já soubesse. É exatamente isso que os grandes cabalistas disseram. Isaac Luria, né? Baal Hassulam. Uma das características deles é que eles disseram exatamente isso. Que quando você descobre o conhecimento, quando o conhecimento começa a brilhar em tua mente, você começa a entender de fato o que é a nossa vida, o que é o universo, o que é Deus, você vai descobrir que você já sabia disso. Só que você não estava percebido. Então como que isso é possível? É exatamente o processo de anamnésia mencionado por Sócrates na República de Platão. Ele diz que quando o conhecimento toma conta de você, você vai perceber que ele não está vindo de alguma parte, ele já estava em você. Ele só estava dissociado. Ó. O segredo do ensino, da didática clássica, da pedagogia clássica, era a associação, correspondências. E Yeshua falou isso nos evangelhos. Ele disse que o que amarrares na terra será amarrado no céu. O que soltares na terra será soltado no céu. Então ele estava falando de correspondência. É exatamente isso que nós vamos fazer aqui. E é por isso que nós precisamos de um legado aí literário muito vasto, né, que eu vou passar para vocês. Se preparem. Nós vamos ter exercício a partir da próxima aula. Nós vamos ter muita coisa boa que a gente vai fazer aqui, para que nós possamos entender por nós mesmos onde está o fio da meada, onde está o verdadeiro conhecimento, tá? Então vamos lá. Segundo Platão, né, a gnose grega, ó, gnosis, né? A palavra para leitura em grego clássico é anagnosis, que é a preposição aná significa de novo, novamente, ou seja, gnose significa o conhecimento. Não o conhecimento que você tem material das coisas, superficial, físico, não. É o conhecimento metafísico. É o conhecimento que vem após você entender a relação que existe entre os elementos do mundo físico, e então você passa para o aspecto metafísico. Assim como Aristóteles escreveu a física, e depois ele escreveu a metafísica. Por quê? Porque um segue ao outro, né? Um segue exatamente, é uma consequência do outro. Então observe que é nesse sentido que nós vamos trabalhar aqui. Então anagnose significa conhecer de novo, reconhecer. E Platão disse isso aqui, ó. A realidade é criada pela mente. Nós podemos mudar a nossa realidade por mudar a nossa mente. Tá? Então, quais são as ferramentas? Quais são os critérios? Qual é a ciência que consegue mudar a tua mente? Essa ciência está na Taná. Essa ciência está dentro da Bíblia. Só que a Bíblia não foi compreendida. E se não foi compreendida, ela foi negativada. Ela se tornou um aspecto negativo. O que nós vamos aprender aqui é como que nós podemos fazer agora a ligação e positivar de novo esse texto através do real método de estudo rabínico, cabalístico, né? E nós iremos usar para isso essas ferramentas poderosas que é a numerologia, a gemátria e o conhecimento do significado místico das letras hebraicas e o que está sugerido em cada passagem que você for ler, por menor que seja. Cada passagem, cada extrato da Taná, você escreve um livro, tá bom, gente? É um livro, é uma composição extremamente complexa, genial, e nós vamos aprender isso por nós mesmos, tá bom? Então observe o conselho que Platão nos deu, né? A nossa mente é muito importante. E o que isso tem a ver com o que nós vamos estudar? Vamos lá. Bom, acreditamos que a racionalidade divina é despertada ao contemplarmos as formas verdadeiras, os entes de Deus. Nunca nós contemplarmos os entes que não existem. Vamos aprender que a ontologia, parte do estudo da metafísica, né? Que está aí na ontológica, que é justamente a lógica dos entes. Nós vamos aprender que a importância dos entes, a importância de não multiplicarmos os entes além da necessidade. É isso que disse William Ockham, que era nominalista, mas ele talvez não tivesse a ideia do que implicava o que ele estava dizendo. Nós vamos observar, reflexionar um pouco aqui sobre o que ele disse, tá bom? Então nós temos os três aspectos, olha o número 3 aqui, o homem, o típico, né? O corpo e a alma. Assim como nós temos para cima também, né? O típico, o éctipo e o arquétipo. Então sempre esse jogo de 3, ó, 3, 3,
3, vocês vão observar isso muito na Taná. 3, 6 e 9. E o que isso significa? Porque não é só saber o que o número é. É saber qual o contexto, qual o relato, qual o registro que ele está inserido. Qual a relação que ele mantém com os outros entes verdadeiros. E como que isso nos ensina, tá? Então nós temos aqui a alma, nós temos a dualidade, ó. Nós temos a dualidade, esse é o ensino clássico, gente, ó. Olha a pirâmide aqui representando os três, ó. Nós temos o imortal, o imutável e o inteligível. No corpo nós temos a matéria, o perceptível, o sensível. Todos esses aqui desempenham um papel fundamental. Não adianta nós tentarmos criar aqui uma dicotomia, como que um ou outro, não. Que eles não são confluíveis, não. Eles têm que trabalhar juntos. Todos eles aqui vão trabalhar juntos para nos produzir os efeitos, né, para produzirmos os efeitos que nós queremos. Então aqui nós temos aqui o racional, o emocional e o sensual. Do outro lado nós temos a cabeça, o tórax e o abdômen. Né? Guia a alma à habitação da razão. Emoções superiores, honra, o ódio, a injustiça, ó, obedece à razão. Desejos inferiores, carnais, rebelde. Né? Então aqui nós temos todos os aspectos do que a árvore da vida revela, só que aqui dentro da gnose grega, dentro do conhecimento dos neoplatonistas, que nós vamos observar muito aí, de Plotino, de todos eles, vamos ler muitos extratos desses homens. Né? Como vocês viram aí atrás, aquela bibliografia, aquela referência que a Blavatsky reuniu, nós vamos usar ela na prática, vamos usar para um propósito útil, que é nos fazer corresponder e entender o conhecimento como um todo. Vamos lá. Podemos encontrar algum sentido na vara de William de Ockham. William de Ockham, né, nominalista, não multiplique as entidades para além da necessidade. Foi isso que ele disse, ó. Não multiplique as entidades para além da necessidade. Tá bom? O que implica essa conclusão nominalista? Na Summa Logicae, na introdução, ele fala isso aqui, ó. Pois bem, existem entidades que são verdadeiras e as que não são. E isso ocorre também com os números. Nós vamos observar que essas entidades que não existem foram inseridas dentro da noção de substantivo na gramática, com a ideia do substantivo concreto, assim como foi também inserida na aritmética e, consequentemente, na geometria. Tá? Então nós vamos observar como que nós podemos identificá-las e como que nós podemos nos voltar para o aspecto concreto da tradição cabalística. Quais são os entes reais. E não perdermos nosso tempo com entes que não são reais. Vamos observar mais à frente o que eu estou querendo dizer com isso. Bom, nós vimos lá há umas aulas atrás que nós fomos ensinados a partir do período moderno que 3 mais nada, né, é 3, 3 menos nada é 3, 3 o valor absoluto é 3, 3 vezes 10 vai dar 30, mas 3 vezes nada é 0, né, é nada, e 3 dividido por nada é nada. Bom, aqui nesse livro maravilhoso, A Geometria Sagrada, de Robert Lawler. Robert Lawler, gente, ensinou lá nos Estados Unidos, no Brooklyn, a Leonora Leet. Leonora Leet, ela escreveu o livro O Conhecimento Secreto da Cabala. Tá? Aquele livro que eu já passei por vocês como referência, como bibliografia. Ela aprendeu geometria sagrada dele, porque ele era cabalista. Certo? Ele, como o Ariel Kaplan, né, o Ariel Kaplan, eles todos dois trabalhavam em justamente tentar reconstruir a noção original da matemática e da geometria dentro do conhecimento clássico, que é o conhecimento que nós precisamos aqui para poder entendermos a Cabala, certo? Então aqui ele diz o seguinte nessa citação, ele diz o seguinte: aqui a lógica se quebra completamente, né? A ilógica do símbolo foi aceita por causa da conveniência que ela oferecia para operações quantitativas. Contudo, esta quebra da lógica natural e simples da estrutura aritmética permitiu com que uma lógica mental complicada tomasse o seu lugar e convidasse para o domínio da matemática um inteiro conjunto de entidades simbólicas e numéricas, algumas das quais não possuem conceito verificável ou geométrico por trás deles. Então essas entidades numéricas, assim como na gramática também, não vão produzir desenhos e formas, porque elas não existem. Elas são entidades
não existentes, elas não existem, elas não, ontologicamente elas não deveriam estar lá. Elas são criações artificiais. E nós vamos saber qual o efeito que isso tem sobre o subconsciente, sobre o consciente e o inconsciente da nossa mente, da nossa psique, segundo um dos maiores filósofos, né, Jaspers, né? Carl Theodor Jaspers foi aquele que veio para desvendar a relação que existe, a importância da relação do símbolo com a nossa realidade, com a nossa capacidade de percepção. A capacidade de despertar em nós algo ou de não despertar nada, de anular nosso desenvolvimento psíquico, nosso desenvolvimento intelectual. Então nós vamos ver que os entes verdadeiros despertam o conhecimento. Os entes que não existem, os entes não verdadeiros, não reais, eles bloqueiam o nosso conhecimento. Então nós vamos observar como que esse ataque intelectual gigantesco foi perpetrado e como que isso tem efeito na nossa realidade. E como que nós vamos agora nos desvencilhar desses entes não reais e vamos passar agora a contemplar as formas perfeitas, as formas reais, segundo nos diz a Cabala, segundo nos diz Platão. Tá bom? Então ele diz aqui o seguinte, ó. Começando a partir do século do 16º século em diante, essas entidades incluíam números relativos, isto é, quantidades negativas como -3, né? 3 negativo no caso, né? Os números decimais infinitos, os números irracionais algébricos, tais como o cubo, né? A raiz do cubo de 10, os números transcendentais irracionais, números como o i, por exemplo, né? O e, a base do algoritmo, que não satisfazem nenhuma equação algébrica racional. Os números imaginários, tais como a raiz quadrada de -1 ou 1 negativo, né? Os números complexos, a soma dos números reais com números imaginários, olha só. Os números literais, as letras representando fórmulas matemáticas. A invenção do zero, permitindo com que os números representassem ideias que não têm forma, ó. Estes sinais representam uma mudança na definição da palavra ideia em grego. Eles representam uma mudança. Então, eles primeiro buscaram esvaziar o conhecimento clássico para depois, então, lançar um ataque final, né? Dando para nós a impressão de que o conhecimento clássico não tem validade, não tem importância, não tem relevância. Vocês entenderam? Vamos lá. Então, isso aqui, vamos lá. Os sinais de uma mudança na definição da ideia, que na antiguidade era sinônimo com a forma e implica a geometria. Então nós vamos observar que os números que nós iremos estudar, os números sagrados, a mensagem que está por trás deles, que nós vamos descobrir na Tanar, através da nossa leitura e do nosso estudo, todos eles vão remeter imediatamente para uma forma geométrica. Nós vamos aprender a contar esses números com os pontos, que nós vamos pensar como se fossem pequenos círculos, né? Círculos pequenos, que o círculo é a forma perfeita na geometria. Então nós vamos usar isso aí para fazer os números, para reproduzir os números. E desses números nós vamos criar as formas. E nós vamos começar a apreciar toda a simbologia por trás da geometria sagrada da Cabala. O hexagrama, o pentagrama e assim por diante. O círculo sagrado, as elipses e assim por diante. Nós vamos começar a mergulhar profundo nisso. E nós vamos começar a contrastar este conhecimento com as esferas celestiais, com os planetas, e nós vamos observar onde está a ligação entre eles. O que esse código quer dizer, tá? Então é importantíssimo pensar nesses termos. Bom, sobre a questão ainda das ambiguidades, né? Esse livro maravilhoso que eu tenho aqui, que eu estudo, que é a Matemática Lógica de Stephen Cole Klein, né? Ele fala o seguinte aqui, ó. Logo na primeira ali, na introdução, né? Ele nos diz aqui o seguinte, ó. Here we must mention the fact that the natural world languages, such as English, suffer from ambiguities. Of this, more will be said later. Ele faz um tratamento mais profundo mais à frente. Então ele diz aqui, ó, logicians are therefore prone to build special symbolic languages. Olha só. Mas o que é isso aqui? Vamos lá. Aqui nós temos que mencionar o fato de que as línguas, né, as palavras das línguas naturais, tais como o inglês, sofrem de ambiguidades. Olha só, gente. Ó. Isso será mais tratado com mais detalhes mais à frente, ele diz aqui. E os lógicos, né, estão, portanto, mais dispostos a construir linguagens, né,
com simbolismo especial, construídos com símbolos especiais. Por quê? Porque eles não podem fazer nenhum trabalho sério em lógica com línguas que são ambíguas. Olha só. Agora eu pergunto a vocês, se os maiores matemáticos, se os maiores logísticos, né, ou lógicos, não fazem nada significante com línguas como o inglês, como o português, que estão ambíguas, que foram tornadas ambíguas através do tempo, através de medidas, através de ataques intelectuais, falsamente chamados de reformas. Tá bom? Você aí entenda agora da sua forma. Se eles não conseguem fazer nada significativo, por que nós vamos fazer? É claro que nós não vamos conseguir. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos nos desvencilhar dessas ambiguidades. Nós vamos ver que a língua inglesa não possui, agora, neste exato momento, possuía assim há um tempo atrás, mas foi perdendo a sua característica concreta e foi se tornando incapaz de qualquer racionalização, seja numérica ou geométrica. Enquanto que o hebraico não, o hebraico foi preservado. E é isso que nós vamos constatar aqui através do nosso estudo. Tá bom? Nós vamos constatar por nós mesmos, de forma verificável, que é o procedimento científico, né? O procedimento científico é a verificação, então nós vamos fazer isso aqui. E aí nós vamos chegar à conclusão de que se nós estamos trabalhando com algo concreto ou não. E nós iremos também chegar à conclusão de que esses homens aqui, esses cientistas, esses estudiosos, professores, doutores, PhDs, nos Estados Unidos, na Inglaterra e outros mais que nós vamos analisar aqui, tinham razão de dizer, olha gente, não dá para fazer nada com essas línguas porque elas estão ambíguas. Tá? Ambiguidades para todo lado. E é isso que nós vamos observar. Por que essas ambiguidades aconteceram? Porque foram inseridos entidades que não existem, ontologicamente inválidas. E sem a ontologia, nós não podemos chegar a lugar nenhum. Nós vamos ficar analisando aquilo que não existe. Não podemos perder o nosso tempo. Né? Nós vamos trabalhar com entidades reais. E essas entidades reais, sejam elas gramaticais no hebraico, quanto os seus correspondentes numerológicos na gemátria, né, da língua hebraica, e na forma geométrica que eles vão produzir. Isso sim vai solidificar o nosso conhecimento e vai nos dar uma filosofia real, embasada em conhecimento, não em achismo, no eu penso ou eu acho. Não. Nós vamos trabalhar com entes reais, gente, que produzem efeitos imediatos. E qual o efeito que essa vibração e essas frequências vão ter sobre nós, como seres, como indivíduos, tá? Então vamos em frente. O mistério do Aleph, né? Por que a primeira letra do alfabeto hebraico é muda? Ó, eu quero que vocês pensem bastante sobre isso. O alfabeto hebraico, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, vocês vão observar uma coisa. A primeira letra, o Aleph, ele é mudo. Ele é silencioso. Como se diz em inglês, ele é silent. Por quê? Nós vamos descobrir isso porque no primeiro capítulo de Gênesis, no primeiro capítulo de Bereshit, mais à frente aqui nessa aula, tá? Vamos observar. Fique atento a isso aí. Então pensem bem, ele é mudo. Pensem bem nesse contexto, ele é mudo. Vamos observar o que significa isso. Tem uma implicação imensa. Para entendermos essa e outras questões, primeiro temos que mergulhar na mente e, consequentemente, no imaginário dos antigos hebreus. Para isso, teremos que nos aventurar em novas abordagens, a abordagem clássica. Observe que ele automaticamente aponta para o a unidade. Mas não só a unidade, ele aponta para a unidade dentro do círculo, dentro do contexto do círculo. Ó. Então não é só um vazio, nem só um círculo vazio. É um círculo com um dentro. Vocês lembram como Galileu, lá na aula 9, né, que eu passei para vocês, ainda, né, quando estávamos na cravícula de Salomão, eu mencionei para vocês que Galileu fez o quê? O círculo e botou um. Círculo botou 2, círculo botou 3 e assim por diante. Ele estava estudando ali, gente, a maioria das pessoas não percebe. Ele estava fazendo ali a aritmética clássica. Ele estava fazendo a lógica clássica, o conjunto. A ideia do que nós vamos estudar agora na Taná, tá? Então vamos observar isso aí, entendam bastante esse ponto. Os indianos colocavam o 0 após o 9. Não foi senão no fim do século XVI, na Europa, na aurora da Era da Razão, ó, né? Vamos observar que isso aqui na verdade foi uma grande piada, que o 0 foi colocado antes do 1, permitindo a conceitualização de números negativos.
E essa percepção passou desde a tecnologia e da ciência para a nossa filosofia e teologia. Porque observe, tudo que se faz na matemática ou se faz na gramática, como a prova de que os conhecimentos estão juntos, eles são correspondentes, eles são vivos, é que quando você faz uma mudança na matemática, você reverbera aquilo em todos os sistemas. Você afeta a física, você afeta a química, a biologia, a filosofia, a ontologia, a teologia. Você não tem como fazer aquilo só na matemática, gente. Tá bom? Então vocês observem que esses conhecimentos, eles se correspondem. Eles são vibrantes, eles são vivos. Tá? E eles não podem estar lidando ou perdendo o seu tempo com entidades que não existem, entidades que não passem no teste ontológico. Como disse Parmênides, o ser é, e não pode deixar de ser, ou não pode vir a ser, ou o que for. Ele é, na sua essência. Mas na acidência, Heráclito veio e disse, ele muda. Então os dois estavam falando da mesma coisa, gente. Estavam falando sobre os dois aspectos da nossa existência. Então vamos lá. Vamos seguir. Permitindo a conceitualização de números negativos. Então introduziu zero. Essa percepção passou desde a tecnologia da ciência para a nossa filosofia e teologia. A nossa forma de ver a natureza e o meio ambiente. Afetou tudo. O nome sânscrito para zero é sunya, significando vazio. Se tornou então shifra, em latim, o qual transmite a ideia de nulo ou de nada. Observem bastante isso aqui, porque isso aqui, quem vai nos dar uma aula sobre isso aqui é Jaspers. Carl Theodor Jaspers, tá? Ele vai nos dar uma aula sobre isso aqui. Essa foi a especialização dele. Vamos lá. Nulo e nada, olha só a ideia. O problema é que nada e vazio não são dois conceitos, são dois conceitos diferentes. Eles não são sinônimos. Nada é uma coisa, vazio é outra. É um outro conceito. Observe. Olha como que as ambiguidades já foram começando a se insinuar dentro da matemática. E aí, portanto, dentro da gramática, dentro das ciências. Vamos lá. Foi nesse momento que na Índia, que a palavra sânscrita maya, que significa ilusão, recebeu um novo significado. Mas originalmente ela significava o poder de dividir, a mente dividida, que é o quê? O dual, o dualismo. Olha só, era isso que significa maya. A dualidade, que segundo os antigos místicos é uma ilusão, né? Que a dualidade é uma ilusão que tenta nos manter constantemente fora da unidade. Os dois polares do cérebro, né? Vocês lembram da alegoria que eu fiz entre o ladrão que foi pregado à direita de Cristo e o ladrão que foi pregado à esquerda? Os dois ficaram dialogando ali, tirando a atenção dele, não foi? Aquilo tudo é um símbolo, gente. Aquilo é um código, tá? Não significa que o evento não aconteceu. Mais uma vez eu insisto. Não significa que o evento da crucificação não é real, histórico. Não, não é isso. É porque os escritores antigos não viam só o lado típico dos eventos. Eles viam também o éctipo e o arquétipo. É isso que nós vamos aprender na Taná agora. Os escritores da Taná não focavam em nenhum aspecto dos três. Não, eles focavam nos três. E nós vamos perceber esses três níveis de leitura dentro da Taná. Tá? Então, mas originalmente ela significa a mente dual, que é aquilo que mantém constantemente. O que é que são os polares? A polaridade. São aquele um que diz sim e outro diz não. Um fala que vamos e outro fala que não vai. Então eles ficam sempre distraindo você de chegar ao pensamento único, que é a mônada. É isso que nós vamos observar no que os números representam nas próximas aulas. Vamos entrar no que é a mônada, no que é a duad, a triad e assim por diante. Vamos aprender sobre todos esses aspectos, tá? Não vamos deixar nada de fora aqui, gente. Podemos ver já os efeitos do niilismo, né, espiritual no materialismo da Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial já nasce dentro desse contexto. É um niilismo, ou seja, é nada, tudo é nada, nada é nada, Deus não existe, nada existe. Então começa aí uma loucura absurda, né? Que mais tarde o Charles Chaplin vai fazer aí uma grande comédia, uma grande paródia, né, com esse sistema, que se achava, né, a quinta essência, né, de Platão, que é a Revolução Industrial, né? A indústria dos sonhos, né, que ele vai fazer, né? Então ele vai mostrar justamente como que aquele sistema era um sistema louco, uma loucura, né? É um sistema que vinha roubar do ser humano aquilo que ele mais tinha de precioso, que é o quê? A dignidade e a liberdade. Era uma grande desculpa para furtar de nós aquilo que não se deve ser furtado de nós, né?
Então, vocês observem como que as coisas foram se construindo, né? Então, houve um ataque intelectual de altas proporções e apenas os filósofos mais capazes foram hábeis, né? Suficientemente hábeis para detectar esse ataque intelectual. Como eu disse a vocês, o ataque físico qualquer um percebe. Se eu ataco você fisicamente, você vai perceber que eu estou te atacando. Mas o ataque intelectual, quantos são capazes de perceber? Então é isso que nós vamos fazer aqui. Vamos fazer primeiro essa colocação para que depois então a gente possa respirar o ar puro da cabala. Vamos tirar primeiro o dióxido de carbono, né? Que descobrimos recentemente que também não é tão ruim assim. Mas vamos tirar o gás carbônico, vamos dizer assim, e vamos colocar em nossos pulmões o oxigênio puro da Tanar. Sem misturas, sem contaminação do que o pensamento moderno trouxe para nós, tá? As ambiguidades. E o que é o chifra, né? O que é o chifra que menciona lá atrás? Ou a cifra, como nós chamamos de forma vulgar, né? Segundo Jaspers, 1883-1969, em sua obra Philosophie, 3 volumes, né? Em alemão, 1932, terceira edição, 1956, ele nos diz o seguinte: é a linguagem da transcendência, isto é, o símbolo mediante o qual o ser transcendente, quer dizer, pode estar presente na existência humana sem, contudo, adquirir caracteres objetivos e sem fazer parte da existência subjetiva. Vocês entenderam o que é que eles fizeram, gente? Com esse ataque? Com as ambiguidades na matemática, na gramática, né? Seres que não existem, ontologicamente inválidos, entrando aí como substantivos concretos na gramática. Na matemática, os números negativos e raízes de números negativos e assim por diante. Aquilo que eu te mostrei a vocês atrás pelo Robert Lawler, pelo trabalho dele. O que eles fizeram? Eles fizeram com que o ser transcendente, quem é o ser transcendente? Deus, né? Pudesse estar presente na existência humana, sem contudo adquirir caracteres objetivos e sem fazer parte da existência subjetiva. Eles criaram o quê? Um divórcio entre o homem e Deus. Eles divorciaram a Deus de nós, tá bom? Através de um esquema intelectual muito bem elaborado, mas não perfeito. Porque se fosse perfeito, nós não teríamos homens para decifrar essa jogada, né? Então, isso tem um efeito sobre nós muito poderoso, porque nós vamos observar que a nossa mente é divina. A nossa mente é produto da imaginação, da criação de Deus, do infinito, da sabedoria que tudo sabe, tudo possui, tudo é, que encompassa toda a realidade, que é infinito, que é indizível e que é inexorável, ou seja, ele é existente em si mesmo, né? Então ele não pode ser abstraído, ele não pode ser subtraído, ele está em todo o tecido da existência, assim como nós aprendemos com a noção de panteísmo. É inexorável. A inexorabilidade de Deus não pode ser negada, e foi isso que esses homens fizeram. Eles deram uma forma de divorciar a gente de Deus, através da chifra ou das cifras. Vamos observar isso aí mais à frente. Essa investida representou um ataque direto ao anteriormente reverenciado conceito de unidade. É o que nos diz aqui Robert Lawler na Geometria Sagrada, página número 19. Essa investida de criar ambiguidades, de criar entes que não existem, na matemática, na gramática, representou um ataque direto ao anteriormente reverenciado conceito da unidade. Qual o conceito da unidade na Taná, gente? Errado. É o que vocês vão ver em Devarim, Deuteronômio 6:4. Errado. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai, errado. Eloheinu, porque o nu representa nós, na nossa língua, no português, né? Toda vez que vocês verem um verbo ou nominativo terminando com N, ele está identificando o quê? Nós, né? Principalmente o verbo. Nós, né? Então Eloheinu, Adonai, errado. Então Adonai é errado. Não é numericamente um. Esse que é o ponto. Não é em sentido só numérico. Não, nós vamos ver isso na linguagem da Taná. Mas é em sentido de unidade de consciência. Existe uma unidade lá em cima que nós temos que perceber. Se nós não conseguimos perceber essa unidade, nós não podemos nos conjugar com ela. Nós não poderemos nos relacionar com ela.
Então nós temos que acordar, gente. A unidade de Deus está aqui, nesse momento, dentro de você. Eles tentaram divorciar usando de um artifício, usando de artificialidades. Mas uma vez que você desperta para a artimanha deles, você volta novamente para a unidade. Ó. Então o que nós vamos concentrar agora é na busca real de Deus. Vamos deixar aquelas conceitualizações que nos ensinaram sobre que Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo. Não. Vamos começar do zero. Vamos fazer o que os chineses, os taoístas, nos dizem há muitos séculos. Se você quer encher o teu copo, se você está com sede, você tem que encher o teu copo. Só que primeiro você tem que esvaziar o teu copo, porque ele não vai conseguir captar mais. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos esvaziar nossas ideias, né? Temporariamente, dessas ambiguidades, desse conhecimento moderno, desse conhecimento materialista e materializador, porque ele vai materializar você e você não vai perceber. Você vai mergulhar numa areia movediça. Quanto mais você se move, mais você afunda, né? E você não vai saber por que você está ali, o que você está fazendo ali, né? Então você vai ver que muitos dos problemas da humanidade, se não todos, estão sendo causados através de uma grande conspiração intelectual, que é o divórcio do homem de Deus. E nós não vamos mais permitir com que isso ocorra conosco. Nós vamos começar agora a retornar para a unidade de Deus através desse conhecimento. Então vamos lá. Pois com a introdução do zero, né, a unidade perde a sua primeira posição e se torna meramente uma quantidade entre outras. Olha só. A relativização do ente real e a afirmação do ente que não existe. É isso que aconteceu. Cada vez que nós admitirmos um ente que não existe, nós estamos relativizando o ser real. E nós vamos pagar por isso aí, de uma forma ou de outra. Por quê? Porque tudo que se faz na matemática, na gramática ou em qualquer outra ciência, reverbera, consequentemente, inexoravelmente, em outras ciências. Não tem como. Por quê? Porque as ciências estão conjugadas, correspondentes. Vamos observar essa ideia mais à frente aqui. E o que a chifra criou em nossa psique? Vamos lá. A relação do homem com o mundo, na medida em que limita, condiciona e ao mesmo tempo fundamenta e determina as possibilidades humanas como tais, Jasper nos explica, né, ainda mais, 2 pontos. A situação externa, apesar de tão mutável e diferente, segundo o homem ao qual se aplica, tem a seguinte característica típica. Olha que ele menciona o típico, né? Eles nos fizeram cair do éctipo e do arquétipo para residir eternamente no típico. Olha só. Todos têm 2 faces, ao dual aí. Incita e obsta. Inevitavelmente limita e destrói. É ambígua e insegura. E quais são os efeitos dessa ambiguidade? É que essa situação nos coloca a todos sempre no mesmo lugar, situação. Sempre em luta e dor, assumindo culpas, tendo a morte como destino. Ou seja, a negativização da existência. É isso que eles fizeram. Tá? Então eles nos fizeram cair do éctipo e do arquétipo, assim como os clássicos, né, os grandes homens do período clássico, eles estavam lá, eles estavam conjugados no típico, no éctipo e no arquétipo. Vocês vão observar que os escribas hebreus estavam falando desses 3 aspectos dentro do texto. Então nós temos que entender a narrativa de forma muito mais profunda. O cristianismo atual se entregou ao literalismo, se entregou à interpretação literal do texto, assim como alguns judeus, né, infelizmente. E o que aconteceu? Eles estão perdendo a fé. Eles estão agora rejeitando aquilo que antes eles abraçavam. Estão se decepcionando, né? Bart Ehrman, por exemplo, teólogo americano, né? Dizer que Cristo não existiu, não sei o que, não existiu, Paulo não existiu, Pedro não existiu, o judaísmo não existiu, quer dizer, está voltando novamente àquela decadência materialista. O niilismo, a destruição de todos os valores espirituais, de todas as afirmações ontológicas, né? E trocando o ouro por esterco, vamos dizer assim, né? Para falar de forma mais nobre. Então, observe o que está acontecendo com eles. Eles estão em decadência. Por quê? Porque eles interpretaram literalmente o texto. Eles não estudaram isso aqui que nós vamos estudar agora e que estamos já estudando há algum tempo. Agora que as coisas vão ficar bem mais claras, porque nós estudamos a cabala prática
A Cabala prática não teve tempo de nós conceitualizarmos a Cabala. Agora sim nós vamos ter. Porque agora nós vamos juntar o hebraico com a numerologia e geometria. Não tem como falhar isso aqui, gente. Isso aqui vai conduzir ao sucesso. Tá? Sucesso integral. Então observe que esses homens hoje estão se decepcionando. E nós vamos saber nesse estudo por que eles têm que se decepcionar. É óbvio que eles vão se decepcionar. Porque eles interpretaram um texto que não foi escrito para ser interpretado literalmente. É um texto mestre, é uma obra clássica. Nós temos que atentar para isso. Tá? Então a ambiguidade, característica do que possui ou expressa mais de um sentido possível, do que é ambíguo. Há uma ambiguidade na frase minha mãe saiu da loja de... Qualidade de que possui ou que pode possuir diferentes sentidos, incerto, indefinido. Ó. Então é aí que vai acontecer justamente, né, a ambiguidade. É por isso que o hebraico não tem artigo indefinido. O grego clássico não tem artigo indefinido. Né? Observe que João capítulo 1, versículo 1, enarqui em rologos, rologos em prostonteon, que logos em theon. Ou seja, não existe artigo indefinido. Ele é subentendido, se você quiser. Mas nós não podemos nos dar ao luxo de subentender o indefinido, porque nós vamos observar que o indefinido tem um contexto. E nós vamos aprender exatamente qual o contexto que ele está inserido. O que nós vamos tratar aqui são de seres definidos, ontologicamente. Não podemos perder tempo com isso. Tá? Então, a ambiguidade representa um golpe devastador sobre a nossa psique, a nossa alma, influenciando negativamente a vida. O estudo dos números sagrados e da geometria dos entes verdadeiros irá devolver aquilo que nos foi tirado ou roubado, para dizer melhor, né? O sentido da vida. Tá? Eles tiraram de nós o sentido da vida. Eles fizeram com que nós nos tornássemos zumbis, né? Peregrinando pela face da terra. Agora chegou o momento em que a Cabala vai nos devolver o fôlego divino. Eles lembram lá em capítulo 2, né? Parashat Bet, em Bereshit, né, que é a criação, a partir até o capítulo 3, diz que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, ruar. É esse conceito agora que nós vamos entender. É esse conceito que nós estamos em busca agora, gente. Então vamos mergulhar nesse conhecimento, porque ele vai devolver aos nossos pulmões, sofridos com esse ar tóxico do materialismo, né, vai devolver agora o oxigênio, o ruar, o éter puro, que está inserido dentro da molécula do oxigênio. É isso que literalmente nós vamos conseguir agora. Para restabelecer as coisas, para renovar a face da terra. É isso que diz o livro de Isaías. Tá? Então, Yeshayahu. Vamos lá. Devemos nos lembrar que um ataque físico, como eu disse, pode ser facilmente percebido por qualquer indivíduo. Ele não precisa ser muito inteligente para perceber um ataque físico. Por outro lado, um ataque intelectual é menos percebido por muitos, devastador nos seus efeitos psíquicos sociais. A ideia é importantíssima. Eu não me canso de dizer, de repetir, sempre quando eu estou conversando com outras pessoas, lá na UERJ, né? Alguns, você é um idealista, Orlando. Você é um idealista. Eu falei assim, e quem não é um idealista? Tudo que você vive, tudo que você possui hoje, democracia, política, sociologia, comércio, tudo é uma ideia, surgiu de uma ideia, não foi? Agora, a única diferença é que os senhores do poder estão negando a nós a capacidade de ter ideias. Essa é a questão. Nós não estamos mais conseguindo ter ideias. Eles estão tirando de nós. Eles estão nos transformando em robôs, em máquinas, que não têm capacidade de pensar, de reflexionar. E nasceram para ser exploradas e massacradas, né? Então, observe que os efeitos psicossociais são devastadores. E nós temos que nos afastar desse satanismo, desse demonismo que foi impregnado, que foi colocado nas nossas universidades, no nosso ensino, e retornarmos para o ensino da Cabala. Esse é o ensino que irá produzir pessoas melhores. Esse é o ensino que irá devolver vida àquele que está morto. Observe que Yeshua não tratou a humanidade aqui na Terra como sendo viva, né? Ele disse o quê? Senhor, eu vou seguir, né, ao Senhor, mas por favor, primeiro permita com que eu vá enterrar meu pai. O que é que ele respondeu? Venha me seguir, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Por quê? Porque para Yeshua, que já estava desperto, através da alta magia da Cabala, através do conhecimento sagrado, esse conhecimento que nós estamos prescrutando agora, as pessoas no mundo estavam mortas.
Por quê? Porque faltava-lhes o alento divino. É esse alento divino que nós vamos buscar agora, minha gente. Já não há mais tempo a perder, tá? Então, Carl Theodor Jaspers, ele escreveu uma obra maravilhosa, né, sobre os mestres da humanidade. Esse livro eu recomendo demais para vocês crescerem espiritualmente e verem que esses grandes filósofos não estavam preocupados. Será que Moisés existiu? Não. Será que Josué existiu? Né? Será que Davi existiu realmente? Foi um rei ou isso é conversa fiada? Os grandes homens não estão preocupados com isso, minha gente. Os grandes homens estão preocupados com o impacto que aquilo tem. Tá? Só as almas pequenas estão preocupadas com esse tipo de questões. Nós não estamos preocupados com isso. Nós queremos saber qual o impacto que esses homens tiveram na sociedade, e o impacto é inegável. Né? É por isso que tiveram que conspirar e cortar as beiras, né, para que aquilo não crescesse. É por isso que tiveram que materializar o judaísmo e o cristianismo, implantando ideias aí ambíguas e não possuidoras de luz, para tentar justamente cortar, né, o crescimento dessa árvore, vamos dizer assim. Então aqui nós temos os 3 exemplos que ele cita aqui, né? Ou melhor, 4, né? Ele cita Sócrates, Buda, Confúcio e quem? E Jesus. Então esses grandes homens aqui são os homens que temos que permitir entrar em nossas casas, em nossas bibliotecas. Homens que vão devolver para nós a perspectiva clássica, que vão nos ensinar o que eles fizeram com a nossa percepção da realidade ao transformar os entes reais, ao substituir, na verdade, os entes reais por entes que não existem, entes que não são reais, e negativar a nossa existência, e nos afastar e nos divorciar da divindade, né, da unidade de Deus. Então vamos observar esses detalhes. Então aqui também no livro Kybalion, né, a filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia, os 3 iniciados, né, por 3 iniciados, tem os princípios básicos do que regiam o período clássico, o período em que a Cabala nasceu, o período em que a Cabala foi produzida, tá? A mente cabalística. Qual é a mente cabalística? O que é que nós temos que ter dentro de nós para nos identificar como cabalistas raiz, cabalistas de verdade, e não falsos cabalistas, né? Cabalistas artificiais, esterilizados pelo sistema, né? Não. Vamos ver aqui o que ele fala. Bom, os princípios da verdade são 7. Aquele que conhece estes e de forma com entendimento, né, de forma compreensiva, possui a chave mágica, diante do qual toque, todas as portas do templo serão abertas. Se você possui esses 7 princípios do Kybalion, que é o período, que é o pensamento clássico da Cabala, tá? Você vai poder abrir os portões, a chave para abrir os portões do templo. Que o templo, qual é o templo? Você é o templo, tá? Você é o templo de Deus. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Isso nós vamos encontrar na Taná também. Ele não tirou isso dele mesmo. Ele era judeu. Ele aprendeu isso da Taná. Então vamos lá. Os 7 princípios herméticos sobre os quais a inteira filosofia hermética está baseada são os seguintes. Primeiro, o princípio do mentalismo. Segundo, o princípio da correspondência. Terceiro, o princípio da vibração. Quarto, o princípio da polaridade. Quinto, o princípio do ritmo. Maravilha. Vamos lá. Sexto, o princípio da causa e efeito. E o 7º, finalmente, o princípio do gênero. Então, esses 7 princípios serão discutidos e explicados conforme nós aprofundamos aqui. Mas o resumo de tudo isso aqui, que eu quero que vocês pensem, né, a motivação maior para alcançar o pensamento que nós vamos produzir aqui nesses estudos, é o seguinte: o tudo é a mente, o universo é mental. Tá? Então, o universo é mental. Então, Paulo estava certo quando disse que a nossa pugna, a nossa guerra não é física, é espiritual. Por quê? Porque os ataques verdadeiros não vêm a nível físico. Os ataques verdadeiros vêm a nível intelectual. Os verdadeiros golpes que nós sofremos vêm de ideias que são nocivas, tóxicas, que intentam, de forma óbvia e clara, destruir a nossa espiritualidade, destruir a nossa noção de unidade com Deus
e nos fazer pensar que nós não somos absolutamente nada. Hã? Esse nada não existe, nada vem do nada, gente. Nada mais nada é nada. Então 3 vezes nada não pode ser nada. Tem que ser 3, porque o 3 não deixou de existir. O 3 é um número sagrado. Ele não pode deixar de existir, porque o nada quis. Tá? Então esses princípios, essas ambiguidades lógicas que foram inseridas dentro da matemática, como eu citei para vocês, de grandes autores, nós temos que pegar isso aí e temos que partir desse primeiro chute aí, né, para atingirmos o nosso alvo, que é o gol, né? Tudo é a mente, o universo é mental. A nossa verdadeira batalha nunca foi e nunca será física ou mesmo material. Para construirmos uma mente dotada de racionalidade divina, temos que compreender os princípios e aplicá-los. Não adianta nós estudarmos isso aqui e termos covardia de aplicá-los. Eu não vou aplicar porque fulano vai achar que eu estou ficando louco. Eu não vou aplicar porque senão fulano vai me perseguir. Não. Se nós formos dessa forma, nós não vamos fazer absolutamente nada, porque sempre vai ter algum fulano para nos impedir, né? Nós temos que fazer isso dentro do nosso próprio domínio, dentro da nossa própria mente, ó. Não importa se fulano lá fora, ou ciclano, compreende, ou apoia, ou entende, é problema dele, né? Se ele quiser entender, ele deve ter o quê? A mesma coisa que nós estamos tendo, a humildade de vir para cá, para esse canal simples, que é o canal Gilead, né? Que não faz assim grandes afirmações com respeito a nós somos isso, nós somos aquilo, e temos essa e aquela referência. Não, não. Essas coisas não importam. O que importa aqui, a nossa referência aqui é o conhecimento. Então, vocês tiveram humildade para vir aqui fazer esse estudo. Então, as outras pessoas também têm que fazer a mesma coisa. Especuladores não vão em frente. O especulador ele caminha pouco, certo? O caminho dele é muito curto. Nós não estamos querendo especulações baratas, nós estamos querendo o conhecimento. Então observe que a mente cabalística ela se baseia nisso. Bem, Atos dos Apóstolos 17, versículo 28 em grego, Paulo falou assim, ó: Emnavto garsomen gikinometa giesmen giesotines tonkafiumas poiton, ó, piiton são os profetas, né? Piiton eiresarkim togarki ienos esmen. Então ele falou em tradução, ele falou aos estoicos, né, e aos filósofos gregos lá no Areópago, na Grécia, em Atenas. Ele falou assim, ó: e nele, ó, em Deus, portanto, nós vivemos, zomen, ó, e nos movemos, kinumeta, né, que vem de kinis, kiné, que é movimento. A cinemática na física, né, vem dessa palavra aqui, ó, kinesis, ó, e somos, esmen. Então, nós vivemos, nos movemos e somos, ó, 3 aspectos da existência, está aqui, ó. Os kitines kafazimas, piiton, ou seja, e isso é até mesmo corroborado, segundo alguns dos vossos próprios, imas é vosso, né? Imas, segundo os vossos próprios poetas, ó. Quem era esse poeta que Paulo estava citando? Vamos ver aí à frente quem era, né? Segundo seus próprios poetas, ó, que descobriram, né, que afirmaram sobre isso, né? E disseram que nós somos também do seu gênero, ó, Ienos, Esmen. Nós somos também do seu gênero. Por isso que lá atrás diz que o gênero também é importante, ó. Veja que aqui fala, ó, no final, o gênero. Por quê? Porque o gênero está ligado à genética, né? O gênero está ligado a Ienos, a genética, que está ligado ao livro de Gênesis. Gênesis. Tudo isso aí está ligado à genética. Tá? Então ele está falando aqui que nós temos também os genos, ó. Tá bom, gente? Então o que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, trocando em miúdo? Que nós temos uma existência com Deus. Porque ele diz que todos os aspectos da nossa vida, ó, a nossa vida em si, o nosso movimento que você faz, o movimento, a cinemática, a kinesis, que está no teu livro de física, e o fato de você ser um ente, ó, esmen, existir, um fato de você ser algo, a imagem e semelhança de Deus. Então, esses 3 aspectos aí você só possui por causa de quê? Por causa de Deus. Então ele diz nele, né? En avto. En avto em grego significa nele. Então você está residindo nele. Então você não tem como se desvencilhar dele. Aí que vem a noção do panteísmo, que também foi negado, diga-se de passagem, pela ciência moderna, né? Foi negado, né? Não, o panteísmo, não sei o quê, pá, né? Sempre tem uma desculpazinha para poder implantar ideias nocivas. Então, o panteísmo é a ideia de que todo o tecido do universo possui
o Espírito de Deus. O Espírito incorruptível de Deus. É isso que eu li para vocês lá na Septuaginta grega. E se preparem porque nós vamos ler muito mais. Sabedoria de Sirac, né? Yeshua ben Sirac. Nós vamos ler isso lá em grego, na Septuaginta, corroborando com tudo que nós estamos lendo na Taná. Tá? Então vamos observar aqui o conceito da Cabala, o conceito dos homens que entenderam a linguagem cabalística é de que nós vivemos em Deus. Não existe vida sem Deus. Tá? Então, ou nós entendemos Deus ou não, não importa. Nós vamos entender. Nós vamos saber que é um estado de consciência, que se manifesta da forma que quer, da maneira que deseja. Não está preso nem restrito a um corpo físico. Tá? É um fluxo ilimitado de poder, de sabedoria e de conhecimento. E ele está dentro de nós através dos elementos, através da respiração, através da forma, dos átomos, de tudo. Não tem como você negar isso aí. Então essa tentativa de tentar cobrir o sol com a peneira não funciona para nós. Nós vamos aprender que todo cabalista olha para a realidade com uma lupa que amplifia tudo, né? Amplia, né? Amplifica toda a realidade para nos permitir ver todos os detalhes que estão relacionados àquilo ali. É isso que nós vamos fazer com o texto da Taná. Então, apelido tradicional de Cleantes, né? Eu voltando aqui rapidinho. Quando ele disse Piiton, né? Piiton, que são os Piites, que são os poetas, né? Que eram profetas, vamos dizer assim, eram considerados como profetas, né? Está relacionado à palavra Piton, que é a Python, que nós chamamos de a cobra, né? Porque a cobra é o símbolo, né? Do conhecimento, da sabedoria, desde o livro de Gênesis, né? Então vamos lá. Cleantes de Assos, né? Ásia Menor, 330 a 230. Em grego, ó, Cleantes, aqui transliterado. Foi um filósofo estoico, discípulo e continuador de Zenão de Sítio como segundo escolarca, líder da academia na escola estoica de Atenas. Tendo iniciado o estudo da filosofia aos 50 anos de idade, depois de ter sido atleta e apesar de viver na pobreza, seguiu as lições de Zenão de Sítio e após a morte deste, cerca do ano 262 a.C., assumiu a liderança da escola, cargo que manteria por 32 anos, preservando e aprofundando as doutrinas do seu mestre e antecessor. Então aqui está Cleantes, ó. Então Cleantes é o poeta que Paulo está citando aqui aos atenienses, aos estoicos, porque ele compôs um cântico chamado o Hino a Zeus. E nesse hino a Zeus, Cleantes diz categoricamente que nós, sim, possuímos a essência divina dentro de nós. O Espírito Divino está movendo o nosso corpo a todo momento. E é isso que nos dá a vida. Tá? É isso que flui a nossa energia. É isso que nos dá a esperança, a força de que nós não somos simplesmente um pedaço de papel ou uma tinta que saiu da parede e começou a falar. Né? Não, essas ideias são diabólicas, são satanistas. Nós somos, sim, algo muito maior do que isso, em conexão com Deus. Então, é isso que o hino de Cleantes fala e é isso que Paulo menciona lá. Isso também mostra um dado importante. Paulo era um leitor da literatura clássica, porque senão ele não saberia sobre isso. Né? Paulo lia a literatura clássica. Isso mostra que os cristãos lá do passado conheciam a filosofia clássica. Tá? Eram versados na filosofia clássica. Não eram pessoas tapadas, que não sabiam de nada. Né? Ou que isso aqui é do diabo, aquilo ali é do cão, isso aqui é de Satanás. Gente, já chega disso. Vamos pensar que Deus é o tudo e não existe nada sem Deus. E vamos deixar essas ideias negativas. Você vai numa igreja e fala mais de Satanás do que de Deus. Né? Então vamos deixar dessa história. Apelido tradicional de um longo e fragmento poético de Cleantes, né? Sucessor de Zenon. Uma parte significativa desse hino, Zeus, Is Dia, é o nome original em grego. Chegou até a nós através de Estobeu, 450 a 500. E diversos outros fragmentos de menor importância foram conservados por Diógenes de Laércio. Diógenes de Laércio é aquele que documenta todos os grandes filósofos do passado. Tá? E a conexão entre os gregos e os egípcios. Tá bom? E Plutarco também, Écio e Plutarco. A despeito do título, né, o hino a Zeus não é uma prece tradicional, e de est, não invoca o pai dos deuses ou dos homens em termos religiosos. Trata-se aparentemente de uma prece à racionalidade. Então é uma coisa bela, é uma coisa muito linda de se ler, né? O hino a Zeus de Cleantes, porque ele vai fazer justamente uma busca da racionalidade no homem.
Ele vai convidar o homem a desenvolver a racionalidade divina. Tá? Por dizer que em ti está o Espírito de Deus, em vós está o genos em grego, a genética divina. Não permitam com que eles tomem isso de vocês. Não permitam com que eles destruam o vosso código genético. Preservem isso de todas as formas. Não tem por que você destruir isso aí. Essa é a tua conexão com Deus. Entendeu? Então, o nome cria uma impressão instantânea. O que é o nome? O nome tem poder, gente. O nome, né, o número, eles têm poder. E é isso que nós vamos aprender com a Taná. Que o nome hebraico, a letra hebraica, tem um número por trás. E os dois possuem um poder, uma frequência, uma vibração. E nós vimos lá no Kibalion que esse é um dos 7 princípios. Né? O nome cria a impressão instantânea. Alguns de nós amamos nossos nomes, enquanto outros se sentem desconfortáveis com os nomes deles e mudam. Notei que os sons de vários nomes nos dão diferentes sensações, como se fossem energias. Então a gente sabe que alguns nomes não são talvez os melhores nomes do mundo, algumas pessoas não gostam, mas a questão é, o nome possui sim uma frequência, uma força. Ele possui uma impressão instantânea. Quando você chama aquele nome, ele tem uma força. Tá? Quando você invoca o nome de Yeshua numa oração, quando você invoca o nome de Elohim, Hashem, Elion, você tem uma reverberação, você tem um efeito. Então é isso que a Cabala trata, a Cabala prática. A Cabala prática é quando você tirou o conceito, a ideia e colocou aquilo no mundo real. Você entrou no círculo sagrado. Você fez a meditação, você fez o ritual. Então você invocou aquele nome divino. Ele tem força, o poder de um nome. Então o universo foi criado por essas letras hebraicas aqui. É isso que nos diz os maiores e mais sábios rabis. Vamos lá. Bom, Elifas Levi, né? Então, em minha pesquisa, encontrei a seguinte afirmação em O Livro dos Esplendores de Elifas Levi, página 43. Ele diz o seguinte: pois no mundo vindouro, todas as boas palavras ditas no mundo à mão assumirá formas vivas. E vós sois criaturas de bondade, vós que manifestais através da palavra o que é verdadeiro. Então ele está dizendo aqui o quê? Que se você colocar como hábito pronunciar as palavras de Deus, as palavras divinas, você vai criar vida em torno de você. E essa vida vai permanecer com você para toda a eternidade, todo o infinito. Porque aqui é o mundo da transitoriedade, mas o mundo espiritual é o mundo do infinito, é o mundo da eternidade. Então o que você construir aqui vai reverberar literalmente para toda a eternidade. Se você construiu catástrofe, miséria, fome, desgraça, você vai reverberar isso para toda a eternidade. Esse é o teu julgamento. Tá? E se você reverberou aqui coisas positivas, energias que fluem, energias que dão vida para você e para os demais, você vai ter isso por toda a eternidade. Então você é que determina o teu futuro. Não é isso? Esse é o princípio da correspondência que Yeshua falou no Evangelho e que os cristãos não estão entendendo porque não estudam o hermeticismo, não se atrevem a estudar a alta magia, não se atrevem a estudar a filosofia gnóstica e ficam então tentando desvendar aquilo que não tem como desvendar, né? Ele diz que tudo que vocês prenderem na terra será preso no céu e assim por diante, e vice-versa. Então vamos aí à frente. 6 vezes, né, o Aleph ocorre no primeiro versículo da Bíblia. Ó. Primeiro versículo da Bíblia diz: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Se você contar, são exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que 6? Essa é a pergunta. Ele já está anunciando, gente, que a criação terá 6 dias. O processo ativo da atividade divina, fora o descanso do 7º dia, né, que é o Shabat, que é o 7º dia, a 7ª esfera, ele está dizendo que durará por 6 dias. Ó, número 6. Ele já anuncia desde o primeiro versículo, desde o primeiro texto. Sendo que nas primeiras 2 ocorrências, ele é mudo. Observe aqui, ó. Aqui ele tem o som, ó. Elohim. Aqui ele tem et. Aqui ele tem o som E tônico. O som forte, né? O E aberto. Aqui ele tem um som menos intenso. É. Aqui ele tem menos intenso e aqui ele tem o som de A. Aretz. Ha-aretz. A terra. Da onde vem a palavra ará. Arado. Né? Vamos arar o solo. Ó, vem daqui. Então você observe que nas primeiras 2 ocorrências ele não possui o som. É por isso que os antigos rabis diziam que o Aleph não possui som. Ele é silencioso.
Ele não emite som. Mas nós vamos saber que ele emite. Só que ele está ocultando de nós, para mais tarde revelar. Essa é a grande mágica do estudo da Cabala. Essa é a grande mágica do estudo da Gemátria e da Taná. É que vocês vão se surpreender e se apaixonar pelo relato oculto que vocês vão ler agora. Vocês vão ter o privilégio de ler os relatos mais maravilhosos, mais sublimes sobre o universo, dentro dessas letras magníficas e mágicas. Vocês acham que Isaac Newton ia se trancar dentro de casa para estudar isso aqui? Um homem da inteligência de Isaac Newton? Para nada. Chegou ao ponto até de dizer que estava doente, lembre-se disso? Eu estou doente, não venho para cá que eu estou com uma doença contagiosa. Para que ninguém fosse. Por quê? Porque ele não queria ser interrompido. Ele estava, cada vez que ele lia, ele se apaixonava ainda mais. Porque ele via códigos que são reveladores, que dizem respeito a nós e a nossa unidade com Deus. E é isso que nós queremos. Então, Bereshit capítulo 1, versículo 1, 6 vezes. Vamos observar mais. Bom, Bereshit 1:3, né? O Aleph não possui som. E por quê? Porque nele está o princípio da vibração e da frequência de Deus. No Aleph encontramos codificados o Vav e o Yod, como vocês já viram aí atrás que eu mostrei na aula passada, né? O Yod e o Vav, eles formam a letra. Aqui está o Yod de cima e o Yod de baixo. E aqui no meio está o Vav. Então ele tem aqui 10, 10, 20 e aqui 6, 26. 2 e 6, 8. O número da eternidade, o número do fluxo eterno. O número da vibração eterna do universo. Do som que os budistas descobriram ao interagirem com os judeus. Porque não pensem que os budistas estavam separados e os judeus estavam em outro canto. Não. Existia interação entre esses povos. Existia comércio. Existia atividade política. Existia guerras. E esse conhecimento se propagava de uma forma ou de outra. Não tem como. Então vocês vão observar o mistério desse som aqui. A palavra falada é poderosa porque traz um pensamento. E um pensamento é o início de toda manifestação. Então, se alguém disser para vocês de forma pejorativa, você é um idealista, não tenha vergonha mais, tá? Tenha orgulho. Porque se você não for um idealista, você será um idiota. Você não pensa, você não tem ideias. Você não produz ideias. Qual o proveito de nós não termos ideias? A vida deixou de ter sentido. Sócrates dizia que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Então o que essa pessoa quer dizer com isso? Agora, eles tiraram esse termo de contexto, eles interpretaram da forma deles. Não, vamos interpretar da forma que está na filosofia judaica. Dentro da filosofia hermética, dentro da filosofia gnóstica. Tá? Em conjunto, em correspondência. Então vocês observem que existe uma manifestação e nós temos o poder de manifestar a vida. E é isso que nos faz a semelhança de Deus. Tá? A imagem e semelhança. Então, vai Omer Elohim Yehi Or. Vai errir Or. Então falou mais a Elohim, né? E venha a haver a luz, e veio a haver a luz. Tá? Então a luz divina passou a existir como primeira coisa. Primeiro a luz, depois o resto. Isso é o código de que quando você começa a despertar espiritualmente, a primeira coisa que você vê dentro de você com os olhos fechados é uma luz branca. E depois você passa a ver uma luz azul. E depois você passa a ver uma luz vermelha. E assim por diante. Você começa literalmente a ver luzes dentro de você. Por quê? Porque as tuas chakras, parabéns meu querido, estão se ligando, estão se acendendo. A flor que está dentro de você, as flores que estão dentro de você. Você é um buquê de flor. Cada chakra, cada sefirá é uma flor. Elas vão se abrir e vão começar agora a emanar energia divina para todo lado. E irradiar a energia vibrante e a energia que vivifica os corpos mortos. Aquele que está morto, ressuscite, né? Porque a luz de Deus brilhou sobre vós. Então é isso que vai acontecer. Literalmente, esse é o nosso caminho, gente. Nesse estudo maravilhoso. Então vamos lá. Bereshit 1 também, capítulo 6, nos diz o seguinte. No versículo 6, o Aleph ocorre apenas uma vez. Ele retorna para a unidade de Deus e assim assume o seu som vibracional original. Vamos ver aqui? Vamos lá. Aqui depois no versículo 6, né, ele vem sem sons aí, depois vamos fazer uma análise mais detalhada disso aqui, tá bom? Isso aqui é só uma apresentação inicial para vocês verem como funciona.
né? A Cabala não se estuda só com uma análise. A gente vai fazer uma análise mais profunda. Vamos ler os primeiros 6 versículos inteiros e aí nós vamos fazer uma análise do que está acontecendo aqui. Então, o que ele faz aqui? No versículo 6, que está associado ao Vav, ó, o Vav representa o 6, né? Ele faz o seguinte, ele volta o seu som original. Olha que interessante. O que ele fala aqui? Ele fala: Vayomer Elohim Yehi Rakia Betohamaim Vayehi Mabdil Bimaim Lamaim. Então, ele diz o que? Vayo Om, ó, Om, Om, o som do universo. O som que, segundo os budistas místicos, criou o universo. O som que vibra nas estrelas e em todo o universo, o Om. Vocês lembram que José, lá no livro de Gênesis, eu li para vocês aí umas aulas atrás? Nós vamos voltar a ver isso aí. Ele se casou com a filha do sacerdote de Om. Por quê? Porque os egípcios eram mestres nesse conhecimento de vibrações e de energias e de fluxos energéticos. Eles eram mestres nisso aí. Eles sabiam desse mistério aqui. Vaiomer, ó, ele volta para o som de O. Mas no início ele começa sem som, silencioso. E aí depois disso aqui, ele retorna, vamos ver, é uma coisa simplesmente mágica. O que os primeiros 6 versículos de Bereshit estão falando para nós. E os 6 são os 6 dias da criação. Tá? Representa o número 6 da criação. Os 6 dias em que Deus criou o mundo, usando vibrações energéticas. Usando literalmente uma música divina. Uma música que possui uma sintonia incomparável, inigualável. Uma coisa que dá vida. E os egípcios sabiam desse conhecimento. Tá? Então vamos lá. Foi Sir Isaac Newton, filósofo e matemático inglês, 1642 a 1727, quem primeiro descreveu a sincronicidade matemática da cor com a música. Foi ele quem descobriu a dispersão da luz branca no prisma de 7 cores e atribuiu a cada uma delas a sua correspondência musical. O correspondente tom musical, né? Que ficou junto aqui, desculpem. Então você vê aqui o vermelho, C. O laranja, D. O amarelo, E. O verde, F, que é o P, né, em hebraico. O azul, o G. O índigo, o A. O violeta, o B. Então ele associou exatamente as letras. Só que ele fez isso originalmente através do hebraico. É isso que nós vamos saber, né? Então é interessante como que isso acontece. Vamos observar mais à frente. Então você tem aqui o tetagrama Yod, Re, Vav, Re. O que nós não sabemos é que existe um código por trás disso aí. Existe um som, existe uma frequência, existe uma nota musical perfeita, que é a música de Deus. Por isso que Pitágoras, por isso que os homens lá do passado estudavam a harmônica, né? Pitágoras produziu uma obra chamada A Harmônica, onde ele vai ensinar esse grande mistério, esse grande segredo, e nós vamos passar isso aqui para vocês com certeza. Nós não vamos poder ficar sem essa diversão. Nós vamos permitir com que isso fique só na mão de alguns. Vamos partilhar esse conhecimento, vamos comer desse bolo, que esse bolo é o bolo de Deus, tá? Vamos lá. Então, Bereshit, né? Se nós formos observar o Bet na sua forma pictográfica, ele se parece com o que, gente? Com a espiral, ó. A espiral que criou o universo, ó. Bet, tá? Por que a primeira palavra, Bereshit, quando se refere à criação de Deus, começa com o Bet, ó? Porque ele é o quê? Ó, o fluxo. Ó, a casa, literalmente a nossa casa, que é o quê? O universo. Ele representa a casa, Beit. Beit Lechem. Bet Lechem, ou seja, a casa do pão. Bet é casa. Então ele representa o que? O nosso lar verdadeiro. Nosso lar infinito. O lar que nós habitamos com Deus, em consciência com Deus. Tá? Na consciência de Deus, em unificação com Deus. Então aqui está a frequência, ó. Quando Deus citou a primeira palavra, ele então gerou essa frequência, que se propagou através do som divino. E então passou. Se você meditar de manhã, como nós vamos aprender a fazer aqui, com a meditação cabalística, esperem ter um pouco de paciência. Já me perguntaram aí, mas a gente vai para frente mais, a gente vai aprender a usar as quatro palavras hebraicas, que são em forma de 3, ó, são 3 em forma de 4.
né? São 3 palavras que nós vamos recitar 4 vezes, né? Justamente para despertar em nós, através desse som, as chakras que estão apagadas. Harmonizar as nossas sefirotes, né? O nosso sistema divino, as nossas flores, nosso buquê de flor, né? Para apresentar a Deus, assim que nós sairmos daqui, nós vamos apresentar para Ele um buquê de flor. Nós somos um buquê de flor, só que as flores estão apagadas, estão fechadas. Vamos aprender a abri-las, tá? Então é através do conhecimento da frequência divina. Então vamos ver lá. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então observe que aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, na quarta palavra, ele ocorre junto com o Tav. E o que é o Tav? A última letra do alfabeto hebraico. Aleph é a primeira e Tav é a última. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou o alfa e o ômega em grego, ó, que corresponde ao mesmo princípio do hebraico. Então vocês observem que no quarto. Por que o quarto? Porque o número 4 representa os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Observe que os símbolos estão aqui claramente definidos. E logo em sequência vem o Shim, que é de Shamayim, Hashamayim. Porque Shim representa o quê? As chamas que estão subindo, o fogo, ó. E representa o quê? Os céus, ó. Shamayim. Por quê? Porque dos céus vem literalmente o fogo divino. O eletromagnetismo das esferas celestiais, o eletromagnetismo do Sol, que nos bronzeia, que nos queima e que gera vida. Esse é o fogo divino. Esse é o conhecimento maravilhoso de nosso Deus. Esse é o conhecimento maravilhoso que está dentro de nós e nós temos que buscar isso como um tesouro escondido, como disse Yeshua, né? Que a mulher varreu a casa inteira, a parábola dele, né? E o tesouro escondido, até procurar, até achar a pérola de grande valor. Essa é a pérola de grande valor que está dentro de nós, tá? O Bet é quando a emanação ocorre de fato. É isso que é revelado na raiz quadrada do 2, que retorna para a unidade. Ele ocorre 2 vezes no primeiro versículo. Tá bom? Então vocês observem que aqui ele ocorre, ó, Bet, ó. Bet, Bet. E nenhuma outra palavra. Ele ocorre 2 vezes, ó. Querendo indicar, olha eu aqui, gente, ó, o número 2. Atentem bem, gente, para esse código, ó. O número 1 passou a bola. O número 1 nos visitou até o 6º dia. Depois ele retornou para a sua vibração original, para continuar produzindo. Existe uma mensagem, um código, uma história. Existe aí uma narrativa linda, maravilhosa, um relato maravilhoso, que nós vamos observar através dos números da Tanar. Então ele ocorre 2 vezes o Bet, ó, e ele justamente representa o quê? O 2. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhosa. Vamos lá. Constatando o comportamento das 22 letras hebraicas no registro da criação. Bereshit, nós vamos ler agora de 1 até o 6. E nós vamos observar como que a criação divina é perfeita em todos os sentidos. E agora nós vamos observar como que esse livro foi terrivelmente mal interpretado, grosseiramente compreendido, né, para uma cultura de massa, uma cultura que não tem absolutamente nada para oferecer, tá? Esse conhecimento literalista que está sendo passado pelas igrejas e pelas religiões, infelizmente, com bem poucas assim exceções, né? Mas na sua maioria é uma catástrofe. Vamos observar. Bom, aqui mais uma citação para que nós recuperemos o fôlego, né, do Secret Science of Numerology. Segundo o professor Jagdish Chandra Bose, de Calcutá, que escreveu o livro Resposta aos Seres Vivos e Não Vivos, né, Resposta nos Seres Vivos e Não Vivos, existem alguns graus de vida nos menores grãos de areia. Não apenas os componentes químicos são os mesmos, mas também são vidas infinitésimas invisíveis que compõem os átomos dos corpos, das montanhas e das flores. Um homem e uma formiga, o elefante e a árvore que sombreia do sol. Cada partícula, quer você a chame de orgânica ou não orgânica, é vida. Ó, é vida. Tudo é vida. Deus está em tudo, maravilhosamente, em todos os aspectos, no ar, nas plantas, nas águas, no fogo, em tudo. Seus achados, né, promoveram ele a mais altas honras científicas, né? Pois ele provou que assim chamadas matérias inorgânicas respondem a estímulos.
Então isso quer dizer que se você estimular ela através de certas palavras, certas vibrações, elas vão começar a responder. Ou seja, elas vão começar literalmente a ter vida. Olha só. Ele mensurou a reação de diferentes formas de vida em diferentes estímulos. Quando comparados, ele encontrou que as reações eram exatamente as mesmas. Tá bom, gente? As leis da realidade não derivam das leis ideais. As leis da realidade não podem desviar-se das leis ideais da matemática. Então, as leis da matemática, como ele fala aqui, né, Gottfried Wilhelm Leibniz, né, citado por Maurice Klein na matemática e a busca pelo conhecimento, ele cita que as leis da realidade não podem fugir da matemática. Então, aquilo que nós temos na matemática, se for seres ambíguos, se for seres que ontologicamente não existem, não são válidos, não passam na prova ontológica, certo? Eles não vão produzir vida, eles vão produzir morte. Eles vão produzir nihilismo, né? Nihilismo, como se diz. Mas se essa matemática que nós estamos estudando, ela possui vida, ela vai produzir vida, gente. Ela vai transformar o nosso mundo. E essa é a ciência, o segredo da ciência cabalística, o segredo da ciência judaica. Tá? Vamos lá. Vamos agora confrontar a nossa primeira leitura. Não se preocupem, porque vai ter muita leitura pela frente. Vocês vão ler até cair de costa. Mas vai ser uma leitura prazerosa, porque cada leitura vai ter significado. Isso é o mais importante. Observem que na primeira ocorrência ela não possui som. Ó. Ela não tem som. Ela se junta, né, com o som das outras. Tá? Vamos ver isso aqui mais tarde. Que fenômeno linguístico é esse aqui? Vamos explicar detalhes por detalhes. Então vamos lá. Ela tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes. Ela está anunciando que a criação vai durar por 6 dias. Ó, vamos ver. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Ve haaretz hayeta tohu vavohu ve roshe al penei terrum. Verua Elohim merachefet al penei hamayim. Vayomer Elohim ehi or. Vayehi or. Vayas Elohim et haor kitov. Vayavdel Elohim ben haor uven hahosher. Vaikrar Elohim laor yom, velahosher kra lalayla, vaihi erev, vaihi voker yom echad. Vayomer Elohim yehi rakia betoch hamayim, veyechib mibadil ben mayim lamayim. Então aqui estão os 6 versículos do hebraico, lidos em original, e aqui está todo o grande mistério nos primeiros 6 versículos da Taná, né, da Torá, especificamente da Torá, né, que é específico da lei, né, dos livros da lei, os 5 livros da lei, o Pentateuco de Moshe, o Pentateuco de Moisés, como é chamado em grego. Então aqui nós temos, veja só, 6, mais 2, mais 4, mais 6, mais 5, mais 2, vai dar 25. 2 e 5, 7. Os 7 dias da criação, mais os 6 mais o dia de descanso. Tá bom? Então você veja que esses números aqui não são números aleatórios. São números mágicos. Esses números aqui vocês vão ver ele em várias partes. Em várias partes. E observe que vocês vão observar aqui na letra Bet um comportamento bem peculiar da segunda letra do alfabeto hebraico. Bem peculiar, bem interessante, mágico, bonito, maravilhoso. Então vocês observem que o Aleph aqui se comporta de uma forma magistral. Quando ele chega no terceiro versículo, no 3, ele começa a revelar o seu som verdadeiro, porque o número 3 é sagrado. Então ele diz, vai Yomer, ó. Que nós vamos descobrir que depois ele vai revelar qual outro som, que é o Nun. O Men, que significa uma das letras mães. Não o Nun, o N, mas o Men, que representa o nosso M, que representa o quê? A emanação. No pictográfico ele é as ondas do mar, literalmente as ondas do mar. Ele é feito como ondas. Então você vai ver que ele tem o significado de Om, que é o som que criou o universo, segundo os místicos mais profundos, mais estudiosos. Então ele vai começando a revelar, aos poucos, aspectos do grande mistério do universo. E por que esse mistério é importante para nós? Então aqui está, Vayomer, logo no versículo 3. E aí quando chega aqui, ele retorna para a dualidade. Ó.
Ele retorna para o 2. Ó, ele volta novamente para a dualidade. E na dualidade, junto com Bet, ele vai nos convidar a sairmos da dualidade e retornarmos para a unidade de Deus, que é o um dentro do círculo. Não é o círculo vazio, nem o um sozinho. É o um dentro do círculo, como nós vamos observar. Então aqui está o Aleph na sua forma pictográfica, a cabeça de um boi, né, que representa o poder, a força divina, né, a capacidade divina de criação, de reprodução e criação. Então vocês observem como que as coisas fazem sentido. Agora vamos observar o comportamento de Bet, né? Nós já lemos o texto, né? O mesmo texto que nós lemos aqui na primeira parte, é exatamente a mesma cópia, só que agora nós vamos mudar o foco do Aleph para o Bet. Então veja que no capítulo 1, versículo 1, ele ocorre o quê? 2 vezes, ó? Na palavra Bereshit e na palavra Bará, que significa dar forma. Observe que o texto bíblico não está dizendo criar do nada, né? Criar a matéria do nada. Não. A palavra Bará significa dar forma à matéria que já existe. Veja que no texto mais à frente diz que a matéria existia com torro vavorro. Não é isso? Vamos observar aqui, ó. Aqui diz o seguinte, ó: Vaiaretz hayetá torro vavorro. Ou seja, existia como vazio e em caos. Não é isso? Existia como em forma caótica. Não é isso? Aqui então a palavra Bará significa dar forma àquilo que estava em caos. Através de uma frequência, de uma música, de uma harmônica perfeita, que colocou os sistemas em perfeita sincronia. Capazes agora sim de produzir vida. Tá bom? E aí produzam vida na terra, produzam vida em toda parte. Então é simplesmente divino. Vamos lá. Então aqui você veja que ele ocorre 2 vezes em perfeita sincronia com o que ele representa. Ele representa o 2. E ele não pode se apresentar como o 3, porque ele é o 2. Olha que coisa interessante. Aí aqui no versículo seguinte, algo especial acontece com ele, como eu já demonstrei para vocês através da raiz quadrada do 2, né? Algo interessante acontece. No versículo 2, ele pede para voltar. Ele só ocorre uma vez. Ó. Vaborro. Ele só ocorre uma vez o Bet. Aqui ele ocorre 2. Aquele uma. Por que ele ocorre só como uma? Porque se você tirar a raiz quadrada do 2, né, depois do ponto decimal, ele vai dar 28. 2 e 8, 10. É a unidade absoluta de Deus. Ó. Ele pede para voltar. Ó. Como que ele chora para voltar. Ele não quer mais emanar. Ele quer retornar para a unidade divina. Então aqui está demonstrada uma intenção. Uma mensagem que envolve, de forma codificada, magistralmente, pelos grandes escribas que compuseram esse texto, homens de alto teor intelectual e espiritual, né, que disseram para nós aqui um código maravilhoso. Ó. Ele pede para voltar para a unidade. Ele não quer mais ir embora. Né? Ele quer retornar. Então aqui no versículo 4, ele ocorre 4 vezes. 1, 2, 3 e 4. No versículo 5, ele ocorre 2 vezes. E no versículo 6, ele ocorre 3 vezes. Ó. Ele também invoca o número 3. Ele também menciona o número 4. Quando você conta todos os números, vai dar 12. Os 12 signos do zodíaco. 1 e 2 é igual a 3. Ó. Ele termina dizendo que, gente, prestem atenção no 3. Ó. A minha missão acabou aqui. Ó. A minha missão acaba aqui. O meu primeiro código. Porque nós vamos ver mais exemplos disso aí no texto. Nós vamos ler muito mais. E nós vamos observar não só o significado, os códigos, como a distância de um para o outro. Nós vamos observar vários níveis de códigos. Nós vamos observar 16 variações de gemátria, gente. É muito trabalho. Preparem o caderninho de vocês. Comprem o caderno mais grosso que vocês puderem. Porque vai ser muita coisa. Tá? Mais 7 transformações de palavras. O Atbash. Então você observe que no final ele diz, ó gente, ó, observem o 3, gente, que é o quê? O resultado do 12, que é o 3, que são os signos do zodíaco. E a unidade representa o 1 dentro do círculo, que representa a perfeição geométrica, a perfeição divina. Né? Símbolo máximo da geometria sagrada. Tá? Então vocês observem que essa é a primeira avaliação que nós vamos fazer. Nós vamos fazer muito mais avaliações do que como essa. Vamos dar sequência. E ao passo que nós vamos aprendendo o hebraico lá no outro curso,
nós vamos começando a entender de forma muito mais fácil, e nós vamos fazer isso nós mesmos, né? Porque nós não vamos poder ler toda a Torá, nem toda a Tanar. Nós vamos ler extratos específicos, extratos que mais possuem relevância, tá bom? Então observe que aqui nessa gramática, que é uma das gramáticas que eu vou usar no nosso curso de hebraico, que é a gramática do Marco Furtato, né? Além do professor Gessênios, além do Barrick, né? William Barrick, vamos usar gramáticas assim fabulosas, maravilhosas no nosso estudo de hebraico, para que nós possamos ter conteúdo. Eu vou citar isso aí lá nas aulas, né? As bibliografias, para que vocês possam também, se quiserem, adquirir. Observe que a primeira coisa que ele fala é que o Aleph, ó, ele está aqui ensinando, né, como escrever o Aleph, que vocês vão aprender também. Vocês vão aprender como escrever cada letra. Primeira coisa que ele menciona aqui, o som, ó. Qual o som? Silent, silêncio. Ó, ela não possui o silêncio, ela não possui o som. E aí depois, em conjugação com as letras que formam ela vai produzir os primeiros sons. Então existe aí sim um código maravilhoso, que Isaac Newton ficou apaixonado. E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, porque eu também me apaixonei quando eu comecei a estudar. Eu comecei a ver que, meu Deus, onde eu estava num mundo que não conseguia entender isso aqui, ou que não conseguia perceber isso aqui, né? Então vocês vão observar como que esse conhecimento é transformador de vidas, tá? Ele literalmente nos salva. Essa é a verdade. Então, vamos à frente. Nós vamos usar também no nosso estudo da Torá, da leitura da Torá, né? A Torá, a lei de Moisés, né? A edição aqui de Meir Matzlar Melamed. E essa edição aqui, eu acho que alguns de vocês já têm, porque eu já vi alguém passando aí no grupo, né? Eu acho que o Pedro tem, com certeza. Pedro tem, porque ele me mostrou. Um abração aí, Pedro. Desculpa aí mencionar teu nome sem impedir os direitos autorais, né? Mas vejam que aqui você tem esse texto, que esse texto ele é em hebraico português, e ele possui aqui os comentários rabínicos, ó, que é a coisa mais importante. Então, nesse comentário rabínico, eles vão dizer aqui muitas coisas importantes. Nós vamos ler bastante disso aqui, né? Vamos ampliar isso aqui para poder a gente ler tudo aqui nas nossas aulas. E vocês vão observar os comentários que os rabis fizeram sobre o relato de Gênesis, sobre as letras, sobre o código que está sendo passado lá, tá bom? Então isso aqui é muito importante, gente, muito importante. Bom, aqui nós temos os octavos, né? Ó, a ordem das harmônicas. Então se você vê aqui esses números 1, 17, ó, 9, 19, 5, 21, 11, 23, 3, 25, tudo isso aqui tem uma ordem específica. Nós vamos tomar isso aqui, principalmente seguindo o modelo de Pitágoras, né, na harmônica. Nós vamos pegar isso aqui, né? Nós vamos pegar algumas citações de Simão de Esmirna, também, que nos ajuda bastante, para nos fazer entender a relação dos números no relato de Gênesis com a música. O fato de que Deus estava ali produzindo uma música, uma frequência perfeita. E essa frequência que nós temos que preservar hoje. Nós vamos descobrir quais são essas frequências e principalmente qual é a frequência principal delas, que se você escutar, vai literalmente te devolver a vida. Vai literalmente curar você por dentro, tá? Vai fazer um benefício a você intelectual, espiritual, físico, que você não tem ideia. Por quê? Porque se baseiam nas frequências divinas. Então vamos lá. Aqui está a citação do hebraico, né, do texto original em hebraico, e aqui está a relação dessa criação com a harmonia das letras e das notas musicais. A harmonia dos números que geram as notas musicais, tá bom? Então aqui você tem agora a harmônica, a vogal e as sefirats. Aqui nós vamos fazer também um conjunto disso aí também, durante o nosso estudo. Nós vamos fazer uma junção, né, uma correspondência entre os números que nós vamos estudar aqui na Tanar, juntamente com as vogais, conforme vocês vão aprender. Na próxima aula vocês já vão começar a aprender o alfabeto, né? E na aula subsequente vocês vão aprender as vogais. Então vocês vão aprender os sons que as vogais vão produzir. Então vocês vão começar a entender de fato o que está acontecendo aqui, gente, tá? Se não está claro para você agora, vai ficar claro com o tempo. Então dedique-se bastante, porque vai valer a pena. Então as vogais vão produzir justamente o que? As energias, as frequências que norteiam todas as sefirás: Malhut, Yesod, Hod, Netzra, Tiferet, Geburah, Rezet, Binah, Hokmah e Keter. Cada uma delas tem uma frequência. E se você conhece a frequência delas,
você vai alimentar o teu corpo com o pão que cai do céu, como disse Yeshua, não com o pão físico. Você vai alimentar as suas sefirates com energia, com frequência da melhor qualidade. Você não vai precisar com que ninguém te diga quais são elas. Você vai saber que você vai tirar elas aqui desse conjunto de conhecimento, dessas correspondências. Tá bom? Então aqui nós temos o alfabeto agora inteiro hebraico, que nós vamos aprender na língua hebraica. E aqui nós vamos também analisar isso aí. Então nós vamos acabar estudando em conjunto, né, as duas perspectivas, tanto a perspectiva da língua em si, como a perspectiva numerológica e geométrica. Aqui nós temos Aleph, que é a unidade, ó. Não existe o zero, como eu disse a vocês, ó, não tem o zero, o vazio, ambiguidade. Não. Aqui é tudo seres concretos. Aqui são seres que remetem diretamente à geometria, às formas. Então nós temos o Aleph 1, o Bet 2, ó, o Gimel 3, o Dalet 4, o Rei o 5, o Vav o 6, o Zain o 7, o Het o 8, o Tet o 9, o Yod o 10, o Kaf o 20, o Lamed o 30, que na verdade é o 3, porque o 0 é usado como placeholder, ele não representa absolutamente nada. Men o 40, o Nun o 50, o Samer o 6, o Ain o 70, o caso 6 ou 7, quando você elimina o 0, o P o 80, o Tsadi o 90, o Kof o 100, o Resh o 200, o Shim representa o 300. Algumas pessoas consideram, como eu falei para vocês, o Sim e o Shim, porque ele tem dois fonemas. Ele tem um Dagesh aqui, tem um aqui, né, o Dagesh Kol, e ele representa dois sons, dois fonemas distintos. Mas nós vamos observar que não. Ela é a mesma letra, só tem dois fonemas diferentes. Então o valor deles são 300. O Tal, 400. O Kof Sofit, que é o último, né, que ocorre no final da palavra, que é a mesma letra que vocês estão vendo aqui, o Kaf. Ó. Então ele representa 500. O Men Sofit, aqui está o Men, ó, do início, representa 600. O Nun Sofit, aqui está o Nun, ó, na sua forma inicial, e aqui na forma final, representa 700. O P 800 e o Sadi 900. Então, através da junção de letras, vamos formando os outros números maiores, tá bom? Então, shalom para vocês, Lehitraot. Na próxima aula, número 3, nós vamos aprender o alfabeto, né, hebreu, o grego, o latino, vamos fazer uma comparação. Vamos aprender também a gemátria inglesa, vamos ter vocabulário e vamos ter exercício. Vamos usar vocabulário tanto no estudo do hebraico, quanto também vocabulário e exercício no estudo da numerologia, porque todos os dois vão ser fundamentais, importantes para que a gente possa fixar o conhecimento e para que a gente possa preencher a nossa mente com esse conhecimento maravilhoso, ser capaz de fazer todo esse conhecimento se tornar realidade, no nosso caso. Um abraço, shalom para vocês, que Deus esteja com vocês em todos os aspectos, porque é isso que vocês vão descobrir. Com esse estudo vocês vão perceber que o Espírito de Deus ocupa todo o tecido do universo, e isso é uma maravilha, isso é uma notícia maravilhosa. Louvado seja Deus, um abraço para vocês e até a próxima.